Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente na sua vida, no seu coração, na sua casa, aonde quer que você esteja acompanhando, assistindo essa live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. E eu sou o pastor Alípio Júnior, vou junto com vocês aí até por volta das 21 horas, né, ou um pouco antes, compartilhando com os irmãos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, aquilo que tem sido ministrado nas nossas igrejas, para que nós possamos todos andar em comunhão, para que nós possamos viver o propósito que Deus tem preparado para cada um de nós, tá certo? Eu quero mandar um abraço também muito especial para todos os nossos irmãos também ali que estão acompanhando a live na cidade de Lorena, né? Alguns vêm um pouco atrasado, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E também deixar aqui meu abraço a todos os nossos irmãos que foram batizados aí nesse domingo passado agora, aonde nós tivemos o batismo nas águas, a confraternização no ministério, e foi uma bênção, como tem sido todos os anos. Mais uma vez o Senhor ali se mostrou, não é? Se manifestou no nosso meio. Foi uma bênção ver os irmãos ali descendo pelas águas, né? Nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus, e inclusive sendo batizados no Espírito Santo ali no momento em que entraram na piscina, na água, o Espírito Santo como resposta de Deus ali aprovando todo aquele momento, aprovando toda aquela situação, batizando com o seu Espírito a vida de pessoas que realmente têm buscado viver no propósito de Deus. Durante a ministração da palavra ali no seio batismal, eu disse aos irmãos que quando Jesus foi batizado, fazendo menção da palavra de Deus, o céu se abriu e uma pomba, o Espírito Santo desceu como em forma corpórea de uma pomba sobre a vida de Jesus, e eu disse aos irmãos que naquele momento os céus também estariam abertos sobre a vida deles e que Deus poderia se manifestar com seu Espírito Santo na vida de cada um deles, e foi realmente um mover fantástico, maravilhoso, não é? Porque Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio. Deus tem operado seus sinais, as suas maravilhas. O Senhor tem respondido às nossas orações e nos ensinado a viver realmente diante de um propósito genuíno da pregação da palavra, propósito aonde nós procuramos apresentarmos a Ele como obreiros aprovados, né? Um propósito que Deus tem nos levado a servir a Ele com alegria. E sendo assim, meus irmãos, Deus aprova todas as obras, todas as ações que a igreja desempenha aqui na terra. Eu sempre digo que enquanto nós formos humildes, sensíveis e temente ao Senhor e à sua palavra, a presença dele sempre será grandiosa no nosso meio. Porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, a Bíblia diz. E ele salva os contritos de espírito. Então, aonde existe um coração quebrantado, existe a presença de Deus. Se você está acompanhando essa live nesse momento, seja na sua casa, no seu trabalho, se você está aí no trânsito, né? Ou em qualquer que seja o lugar que você esteja, se você abrir o seu coração para Jesus e permitir que ele seja quebrantado pela palavra, pelo temor, pela obediência ao Senhor, eu tenho certeza que ele estará aí junto com você. Ele estará ouvindo e respondendo cada oração, ele estará esquadrinhando e sondando o seu coração, porque Deus é fiel e a sua palavra ela dura para todos sempre. E quando nós buscamos a viver a prática genuína do Evangelho,
o evangelho que produz arrependimento, o evangelho que produz transformação de vida, com certeza, meus irmãos, nós estamos propensos a estarmos cada vez mais e mais abertos para a presença de Deus. Agora, se o nosso coração está duro, se o nosso coração está cheio de rancor, cheio de malícia, cheio de pensamentos e sentimentos que muitas vezes desaprovam os propósitos de Deus na nossa vida, aí fica difícil, meus irmãos. Aí fica difícil a presença de Deus se manifestar na sua vida. Mas eu creio dessa maneira, quando buscamos ao Senhor com reverência, obediência, e buscamos a Ele para que o nosso interior seja tratado, para que o nosso coração seja transformado pela graça salvífica da presença de Deus, o Senhor está perto de todos aqueles que têm o coração quebrantado, e digo novamente, Ele salva os contritos de espírito. E domingo foi um dia realmente maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso ver os irmãos se convertendo, passando pelas águas, aceitando a Jesus Cristo, um discipulado que durou mais de um mês, meus irmãos, mas ali estávamos prontamente discipulando, ensinando, para que o apego dos irmãos fosse a presença de Deus e a palavra de Deus. E quando nós temos essa visão e esse propósito, o Senhor não rejeita, o Senhor nos abençoa. Quando nós invocamos ao Senhor, quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração, e buscar ao Senhor de todo o coração, meus irmãos, significa buscar ao Senhor sem querer receber nada em troca, a não ser a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Quando nós invocamos o nosso Deus para que Ele possa tratar de situações do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração, meus irmãos, a resposta do Senhor é rápida e é imediata, porque o desejo de Deus é que o homem se converta. O desejo de Deus é que o homem busque a Ele e se converta para que Ele possa curar as nossas vidas, curar a nossa alma, curar o nosso coração e tudo aquilo que precisa ser curado na nossa vida, inclusive no nosso físico. E eu parabenizo mesmo, que tive a oportunidade de estar ali abraçando os irmãos, a todos que passaram pelas águas nesse domingo, a todos aqueles que de alguma forma se empenharam, trabalharam, participaram do discipulado, estiveram ali todas as segundas-feiras, porque quando nós falamos em participar, não foram apenas os irmãos que foram batizados, mas também aqueles que se importaram em estar lá servindo, ajudando, se importaram em estar lá também apoiando, dando o seu apoio aos irmãos que foram batizados. Todos esses, deixo aí meu parabéns mesmo pelo empenho, porque eu tenho certeza que Deus irá recompensá-los, a cada irmão, a cada irmã que esteve ali, sem faltar um dia. Irmãos que já foram batizados, mas que deram a devida importância para aquele momento, de poder apoiar os irmãos novos convertidos que estavam chegando para o aprendizado, para esse novo tempo, essa nova caminhada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. A vocês que trabalharam também, não mediram esforços para que tudo isso acontecesse. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. E no meio do ano, meus irmãos, nós teremos outro batismo para a honra e glória do Senhor Jesus. A meta agora é pelo menos fazermos 2 batismos anuais, um no meio do ano e um no final do ano. E vamos trabalhar para isso todos juntos, vamos nos empenhar através dos evangelismos, seja o evangelismo pessoal, seja o evangelismo aí nas redes sociais, é muito importante. Seja os irmãos aí que às vezes não têm condições de poder sair, de evangelizar, mas que nos apoiam nessa caminhada, que nos apoiam com suas finanças,
Que Deus abençoe a vocês também, em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, o Senhor Jesus diz, ali estará o nosso coração. Muitas pessoas, infelizmente, têm colocado os seus tesouros em lugares que a traça pode corroer, a ferrugem, lugar onde o ladrão pode minar e roubar, mas outras têm sido sábias e têm colocado o seu tesouro nos céus. E colocar o tesouro no céu significa colocar nas mãos do Senhor, onde a traça não corrói, a ferrugem, aonde o ladrão não minam e roubam, aonde está realmente guardado pela presença de Deus. E muitos têm tido essa sabedoria de poder dizimar, de poder ofertar, para que seja revertido nas obras missionárias da igreja, não é? Nos evangelismos, nos apoios, para que a igreja possa prosperar e fazer a sua parte social ali também no meio da sociedade, que é muito importante, meus irmãos. E nós no Ministério Compartilhar estamos encerrando, não é? Esse ano de 2023 com muitas lutas, como sempre, não é? Com muita, às vezes até mesmo dificuldade, não é? Enfrentando situações difíceis, mas Deus tem nos abençoado e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que trabalha, que se empenha, que frequenta os cultos, que assumiu ali a sua responsabilidade junto ao ministério, de poder estar ali exercendo a sua atividade, dando a sua contribuição para que a igreja seja cada vez mais e mais dinâmica no que diz respeito à pregação do Evangelho e ao trabalho religioso. Então, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Muita coisa boa está vindo para nós aí nesse ano de 2024, aonde nós teremos mais uma vez metas e objetivos, e creio que não faltará obreiros. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E Deus há de enviar ceifeiros, porque estamos rogando ao Senhor da seara para que Ele envie mais ceifeiros. Então, deixa aí o meu agradecimento a todos os irmãos, aos que trabalham, aos que já estão conosco, aos que estão chegando, não é? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, que vocês possam realmente abrir o coração para a palavra de Deus, valorizar a salvação da vossa alma e trabalhar para o Senhor com santidade, com reverência, com obediência e temor à palavra de Deus. Se for assim, se for dessa maneira, trabalhando prontamente para o Senhor, eu tenho certeza que a bênção de Deus jamais se ausentará da vida e da casa de todos os irmãos. Porque quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho não é vão no Senhor. O apóstolo Paulo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele diz que nós precisamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, não é? Em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, versículos 57 e 58, que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, cuide das coisas de Deus, não é? Eu sempre digo isso, que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. A palavra de Deus diz que Ele dá semente ao que semeia, Ele dá pão para o que tem fome. Então, se você é um semeador na casa de Deus, se você é um semeador na obra de Deus, não é? Saiba que a semente jamais faltará nas suas mãos. Outro dia eu estava compartilhando com os irmãos que muitos não têm tido semente para semear porque estão comendo a semente. Semente não foi feita para comer, semente foi feita para plantar. O fruto da semente, sim, é para nós comermos e para nós guardarmos também parte para semear. Não é assim que o agricultor faz? Ele pega a sua semente, ele planta, e quando ele colhe do fruto daquela semente,
Uma parte é para o seu sustento, não é? Uma parte é para ele e a outra parte é guardada para que ele possa plantar novamente, para que ele possa semear novamente. Muitas pessoas têm comido a semente, não é? E tem faltado fruto na vida dela, porque quando nós comemos a semente, nós matamos a colheita. É como se nós pegássemos toda a nossa prosperidade e aniquilarmos ali. Porque eu até compartilhava com os irmãos, você pega uma melancia, quantas sementes existem dentro de uma melancia? Não é? Quantas melancias vão nascer através de uma melancia? Agora, se eu como essas sementes, eu não vou ter o que plantar. E se eu não tiver o que plantar, eu não vou ter o que colher, nem o que para me manter e nem para multiplicar a minha sementeira. Então, são raciocínios lógicos que a palavra de Deus nos ensina. E muitos, infelizmente, não têm tido semente porque estão comendo a sua semente. E Deus, ele dá semente ao que semeia. E eu louvo a Deus mais uma vez para todos os irmãos que semeiam na casa de Deus, que semeiam com alegria, não é? Que semeiam com paz, com motivação. Irmãos que muitas vezes têm esse entendimento e muitas vezes fazem isso com toda certeza de que Deus vai cuidar, porque é simples, irmãos. Deus dá semente àquele que semeia. Então, seja um semeador na casa de Deus e você vai ver que outras áreas da sua vida também fluirão, também multiplicarão, porque semear e plantar é um ato de inteligência, é um ato de sabedoria que a palavra de Deus revela para as nossas vidas. Muitos não entendem esse propósito. Como eu disse, guardam os seus tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói, não é? Aonde a ferrugem consome, a traça corrói, aonde os ladrões minam e roubam. E o próprio Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que nós devemos acumular os nossos tesouros nos céus, ou seja, nas mãos do Senhor, porque ali a traça não pode consumir, a ferrugem não pode corroer e o ladrão não consegue roubar, porque está guardado pelo Senhor, não é? Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus pela vida, principalmente de todos aqueles que participam desta palavra, que comungam com esta palavra, porque tem alcançado bênçãos sobre a sua casa, bênçãos sobre o seu lar. E a prosperidade, quando a Bíblia fala de prosperidade, meus irmãos, ela não está falando apenas na forma financeira, não. Quem me conhece sabe que no nosso ministério nós ensinamos a palavra de Deus. Nós não falamos de valores, nós não obrigamos a ninguém a dizimar, a ninguém a ofertar, mas nós ensinamos, não é? E o propósito é gerado na vida daqueles que recebem de bom grado a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada e ela encontra corações abertos que a recebem de bom grado, a atitude ela é automática, porque a fé ela produz atitude, a fé ela produz a obra. Se eu tenho fé e não tenho obra, irmãos, a minha fé é morta, a minha fé não tem resultado, a minha fé ainda não foi gerada na minha vida. Pode estar sendo gerado um sentimento, pode estar sendo gerado uma aceitação, mas ainda não está gerado um propósito. Porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração e ela gera uma fé genuína, esta fé ela gera propósito. E qual é o propósito? O propósito é tomarmos uma atitude. A atitude é a resposta da fé. Quando a atitude ela condiz com a fé que está no meu coração, o propósito de Deus é estabelecido e a prosperidade ela vem sobre a nossa vida. E a prosperidade, meus irmãos, ela significa ausência de necessidade, ou seja, o suprimento daquilo que Deus tem para a nossa vida.
o suprimento de saúde, o suprimento da paz da nossa família, dentro da nossa casa, o suprimento da tranquilidade, da paz que o Espírito dá, não da paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto, não é? Isso é prosperidade. Eu entender que Deus está na situação, que Ele está cuidando e que ninguém pode interferir ou frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Então, nós trilhamos por esse caminho de ensinar a palavra. E o interessante, meus irmãos, que eu como pastor, eu ensino os irmãos, os líderes que estão em comunhão com esse pensamento, com essa palavra, e eles que ensinam a igreja. Eles que apontam para a igreja a revelação dos propósitos de Deus. Porque nunca na igreja nós vamos chegar e falar, não, você tem que dar tanto para você ser abençoado. É claro que a palavra de Deus, ela diz que o que muito semeia, muito colherá. Não é? Isso é matemática. Não temos como fugir disso. Mas cada um sabe o que é o seu muito. Nós não avaliamos o muito e não julgamos o muito, nem o pouco de ninguém. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Se o muito dele é aquele X, é Deus que sonda e conhece o coração dele, e Ele que sabe, nós não julgamos. A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Mas nós ensinamos a palavra de Deus. Nós ensinamos para que a palavra de Deus, como eu disse, produza o propósito. E o propósito, ele vem acompanhado da atitude. Eu uso um exemplo muito simples. Quando eu falo da fé e da atitude, é igual aquela pessoa que precisa de um emprego. Não é? Ela vai orar a Deus. Como que ela vai fazer uma oração eficaz, sábia e com fé? A palavra do Senhor diz lá em 1 João, não é? Que se pedirmos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, não é? E se Ele nos ouve, nós temos confiança para pedir. Então, uma pessoa que precisa de um emprego, é simples. Ela vai orar a Deus como? Em cima da palavra. Ela vai falar um exemplo assim, meu Pai, em nome de Jesus, a sua palavra diz que eu devo comer do suor do meu rosto. E está na sua palavra. Então, me dá um trabalho, me abre uma porta de trabalho para que eu possa tomar posse dessa palavra e viver do fruto do meu trabalho dignamente, honestamente. Aí Deus vai, essa oração ela vai chegar, porque é a vontade de Deus que o homem trabalhe. Pelo contrário, é até um mandamento de Deus, não é? Que o homem trabalhe dignamente e traga o pão para a sua mesa. Então, se ele orar e tiver esse entendimento e entender que a palavra de Deus diz que Deus dá pão, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é? Deus vai responder a oração dele. Por quê? Porque é uma oração com fé, é uma oração firmada na palavra, na vontade de Deus e com respaldo, porque Deus disse. Eu outro dia ensinava num culto de oração acerca disso, que muitos não têm porque não pediram, e quando pedem mal, pedem para os seus próprios deleites, pedem sem ter respaldo da palavra, e pedem coisas que muitas vezes eu imagino Deus falando, não, eu não disse isso, essa não é minha vontade, não tem nada a ver com isso não é? Mas quando nós oramos e pedimos segundo a sua palavra, e a Bíblia, ela é a promessa de Deus para a nossa vida, o Senhor ouve, não é? Aí eu sempre digo, aí ela tem a fé, porque ela orou na palavra, ela buscou a Deus de forma certa, e ela precisa. Mas se gerou uma fé na vida dela, gerou um propósito. E qual é o propósito? Ela vai acordar no outro dia, de manhã, ela vai preparar os seus currículos e vai sair entregando. E vai orando, louvando, bendizendo ao Senhor e batendo de porta em porta, porque haverá portas abertas. Aí ela vai estar expressando a sua fé. Ela vai estar agora vivendo no propósito, porque agora a fé, ela gerou um propósito, e o propósito consolidou na atitude. A atitude é o quê? Ela bater de porta em porta, entregar o currículo. Aí Deus vai falar para ela onde ela vai, aí vai ser um particular dela e Deus, não é? Mas
a fé gerou uma atitude, não é? Que é o importante. Agora, se a pessoa tem a fé, ela crê no propósito, mas não manifesta atitude, não, é complicado, meus irmãos. É complicado. Aí não tem como acontecer. É igual aquele que ora, fala assim, não, eu preciso ser liberto, eu tenho que sair dessa situação, mas não se move. Chega sexta-feira, vai pro boteco, beber cachaça. Chega no final de semana, pega o salário, vai fazer coisas ilícitas. Um monte de gente fala para ela, não, vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Ela, eu preciso ser mudado, preciso ser transformado. Aí você vai e fala para ela que Deus é misericordioso, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. E você prega para ela, olha, a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você começa a ministrar para ela, olha, você precisa conhecer a verdade, porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, Deus tem isso para a sua vida. Você está o quê? Está gerando fé na vida da pessoa. Aí ela ouve aquilo e fala, nossa, é verdade mesmo, eu preciso ir. Mas na hora dela ir buscar, ela não vai. Por quê? Porque não gerou propósito, não resultou em obra. E a fé sem a obra, ela é morta. Tanto que Jesus fala, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé com as obras, porque a fé sem obra, ela é morta. Então, muitos estão vivendo uma fé morta, uma fé sem propósito. Por quê? Porque estão retendo a sua prosperidade, estão comendo a semente que Deus tem dado a ela para semear. Eu sempre digo, não é, meus irmãos? E hoje eu estou vendo, eu tive aí a alegria, o privilégio. Meu filho Azaf, ele se formou no ensino médio, né? Esse ano agora, no ensino médio, e se formou também no ensino técnico no 2º grau, né? Ele se formou técnico em TI, né? E eu estou muito feliz, porque participei de 2 formaturas do meu filho, mas o que eu ensino a ele é servir a Deus, é buscar em Deus, é entender que Deus, ele vai dar sabedoria, vai abrir portas, vai dar condições, mas quem tem que ir atrás é Ele. Eu ensino o meu filho e falo para ele, olha filho, até para Deus te abençoar, você tem que se esforçar. Porque não é isso que a palavra de Deus diz, esforça-te, eu te ajudarei. Agora, eu não posso inverter, eu falo para você, não pode querer que Deus te ajude sem o seu esforço. Deus dá a palavra, Deus gera o propósito, mas a atitude tem que ser sua. É assim, meus irmãos. A atitude, ela tem que ser nossa. Não adianta chegarmos no meio do ano que vem, no final do ano que vem, sei lá, se Deus permitir, e queremos batizar vidas, porque eu amo ver vidas descendo as águas, meus irmãos. Inclusive eu amo até batizar as pessoas. Eu amo aquele momento maravilhoso, onde nós vemos as pessoas se rendendo ao poder de Deus, a aceitação do Evangelho, do cristianismo na sua vida, morrendo para o mundo, assumindo uma posição de cristão diante de Deus, diante dos homens. Eu amo viver aquele momento, mas não adianta eu pedir para Deus para que momentos como esse sejam constantes e comuns na nossa vida, e a igreja não estiver mobilizada a evangelizar. Eu falar que eu quero, e não me abrir a minha boca para pregar a palavra, e não sair da minha casa, da minha zona de conforto, porque eu sou pastor, mas eu evangelizo, eu prego a palavra de Deus. Eu ganho almas para a igreja pela misericórdia do Senhor. E não somente ganho, mas também cuido das almas que o Senhor leva para aquele aprisco maravilhoso. Então não adianta eu falar que eu tenho fé, que vai ser, que vai acontecer, mas eu não me mover. Eu ficar esperando que o irmão fulano de tal se mova, que o outro se mova, que eu não. Sou eu que tenho que abrir a minha boca e pregar. Sou eu que tenho que ser participante. Então,
Precisamos, queridos, ter esse entendimento. E 2024 vai ser um ano que Deus vai nos dar muita sabedoria para colocarmos em prática tudo isso na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o fruto do justo é a árvore da vida, em Provérbios. E o que ganha almas, sábio é. Então, na sabedoria do Espírito Santo, na sabedoria da revelação da palavra de Deus, a fé será gerada no meu e no seu coração. E com essa fé virá o propósito, e o resultado desse propósito será a atitude. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não adianta às vezes eu estar passando por uma enfermidade e falar, não, eu creio que Deus vai me curar, né? A pessoa às vezes está ali com diabetes, né? Um exemplo, eu creio que Deus vai me curar da diabetes, mas está ali açúcar arrebentando. Não, irmãos, Deus vai te curar, fica tranquilo, em nome de Jesus. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ser participante. Não é apenas o falar que eu creio, mas é ter atitude. Não é verdade? Buscar o Senhor em todo o tempo. E eu louvo a Deus pela sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio que muitos estão entendendo o que realmente isso significa e a importância de tudo isso. Meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Mas para que Deus possa te usar, apresente-se a Ele com obediência. Apresente-se a Ele com alegria. Domingo agora eu ministrei a palavra do Senhor sobre Davi. Não foi à toa que Deus escolheu Davi, não, meus irmãos. Não foi à toa. Deus escolhe quem está trabalhando, quem está cuidando de ovelhas. A tarefa talvez mais simples, talvez não, a tarefa mais simples naquela época era o filho mais novo cuidar de ovelhas. Davi não tinha nenhuma importância assim para sua família, tanto que os seus outros irmãos eram soldados. Davi não tinha nenhuma importância, ele fazia a tarefa mais insignificante da família, que era cuidar do rebanho. Mas ele cuidava com inteligência, com sabedoria. Ele cuidava entendendo que aquilo era algo de Deus para a vida dele. Enquanto você não entender que aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer é algo de Deus, você não vai crescer, você não vai prosperar. Enquanto você que estiver desejando aquilo que o seu irmão faz, você não vai crescer. Enquanto você estiver preparando, eu preciso de tempo, não. Deus falou tanto comigo no domingo. Por quê? Porque Deus usa e Deus levanta quem está ocupado. Aquele que não tem mais tempo para nada. Aquele que olha e fala, nossa, trabalho o dia inteiro, à noite tem que fazer aquilo, e Deus coloca mais uma coisinha. Porque Deus sabe que você vai dar conta. Então por isso que Deus coloca nas suas mãos. E cada tarefa, por mais simples que seja, Deus está te dando experiência. Eu compartilhava com os irmãos no domingo. Durante o tempo que Davi cuidava das ovelhas da sua família, Deus estava dando força a ele para matar urso, para matar leão. Deus estava treinando ele para ter zelo pela ovelha, porque mais tarde ele precisaria não apenas enfrentar urso e leão, mas gigantes e exércitos, e zelar não apenas agora pelas ovelhas físicas e materiais, mas zelar por uma nação, zelar por um povo, zelar por um reino. Agora não obedecendo a ordem do seu pai, mas agora obedecendo a ordem do próprio Deus. Então as tarefas insignificantes que nós fazemos hoje apontam para algo muito grande que Deus tem preparado para nós. E se não formos fiéis no pouco, no muito Deus não nos colocará. É assim que as coisas acontecem. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, mas é o que Deus coloca nas minhas mãos, é o que Deus tem para a minha vida. E muitos esse ano vão ter esta clareza, vão ter esse entendimento, e Deus vai os abençoar poderosamente em nome de Jesus. Queridos, se você tem algum pedido de oração,
não é? Deixa aqui embaixo. Um abraço também para o irmão Valdinei Mendes, Neizão, benção de Deus. Pastora Alda Quintanilha, pastora Alda, em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Irmã Celina, irmão Leônidas aí também na live, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. São todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Quem mais está aí na live, eu não falei o nome, deixa aí o seu comentário. Se você tem um pedido de oração, Danilo Fabrício estava aí conosco. Deus abençoe, Danilo, em nome de Jesus Cristo. Nossos queridos lá da cidade de Taubaté, não é? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmão Rafael aí pedindo oração. Creia que Deus é contigo, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Irmã Celina pede oração para a família também, não é? Por todos nós, por todos em nome de Jesus Cristo. É isso aí. Louvado seja Deus. Quem mais está aí? Quem está escondidinho aí? Muitos irmãos não participando da live hoje, né, meus irmãos? Depois fica todo mundo, eu queria tanto participar, mas não participa. Se programa. A live já está indo para 3 anos aí no ar já, meus irmãos. Toda quinta-feira. Às vezes uma quinta-feira falha devido muitas coisas, né? Mas na maioria das vezes estamos aí toda quinta-feira trazendo aí uma palavra ao seu coração. Danilo, o Danilo aí, meu amigo, pastor Juninho, oh glória, é isso aí, Danilão, Deus abençoe você, Adriana, né? Deus abençoe esse cachorrinho aqui em casa também, tudo bravo, latindo, né? Louvado seja Deus. É isso aí, meus irmãos. Quem mais tem algum pedido de oração? Quero compartilhar com os queridos agora de uma palavra que eu preguei na igreja que está pulsando no meu coração até agora. Sabe, meus irmãos, existem várias formas de Deus falar conosco. Deus pode usar de qualquer situação, qualquer pessoa, para trazer-nos ensinamentos, para falar conosco. Mas o interessante, e isso aí agora vem de encontro ao que eu tive falando hoje durante essa live toda. Isso vem de encontro a tudo isso que nós estamos meditando e falando, porque servir a Deus é um privilégio que Deus tem dado a nós. E servir a Deus tem que ser, como a palavra de Deus diz no Salmo 100, no versículo número 2. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabe? Quando eu sirvo a Deus com alegria, quando eu me apresento a Ele sempre com louvor, com canto, com adoração, ou seja, quando eu me apresento a Ele, sempre glorificando a Ele pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele há de fazer na minha vida. Irmãos, Deus ele começa a revelar propósitos na nossa vida. Propósitos que eles não revelam a qualquer pessoa. Porque nós precisamos entender duas coisas. A primeira é que no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29, o Senhor diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então tem coisas, irmãos, que só vai ser revelada a nós na glória. Tem coisas que sempre serão encobertas. E elas são do Senhor, elas são para o Senhor. Um dia serão reveladas na glória. Coisas tais como muitas vezes nós não entendemos e ficamos, mas por que está acontecendo isso? Mas por que está aí? Mas Deus criou o universo. E quem criou Deus, sabe? São coisas encobertas.
São coisas para o Senhor. Mas existem coisas reveladas que são para nós e para os nossos filhos, ou seja, para nós e para a nossa descendência, para a nossa geração, que nós precisamos receber, transmitir aos nossos filhos, para que nossos filhos transmitam aos nossos netos, e daí por diante. Porque Deus revela o seu propósito para nos estabelecer diante da palavra. E quando nós somos estabelecidos diante da palavra, nós consolidamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas o interessante, meus irmãos, é que no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e eu vou ler os versículos aqui, Deus falou tão forte ao meu coração, porque, leia comigo, Apocalipse 1, versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha que interessante. Deus revelou a Jesus Cristo. E para que Jesus Cristo anunciasse aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, não é? E as notificou a João, o seu servo. Você vê que a revelação, ela está muito condicionada à maneira que nós servimos ao Senhor. Quem serve a Deus tem a revelação de Deus. Quem serve a Deus não vai ficar sem receber a revelação de Deus na sua vida. E quando Deus revela Jesus Cristo automaticamente revela aos seus servos, e inclusive a João. E você vai ver que essas revelações, que depois, posteriormente, João tem uma visão, não é? Uma visão acerca dos 7 espíritos que estão diante do Senhor, e dos 7 castiçais, que são as igrejas. João tem a revelação e passa essa revelação aos anjos, que são os líderes daquela época das igrejas ali da Ásia, das 7 igrejas da Ásia, que são citadas em Apocalipse: Laodiceia, Esmirna, Tiatira, Sardes. Ele passa aos anjos dessas igrejas. Então você vê que a revelação, ela é passada de servo para servo, e quem serve ao Senhor sempre terá uma revelação da parte de Deus. O próprio Deus se encarregará de trazer essa revelação aos seus servos, das coisas que brevemente hão de acontecer. E no decorrer do livro do Apocalipse, é feito várias menções de vitória para a sua igreja, como também de derrota para os ímpios, de vida eterna para a igreja, mas também de condenação e morte eterna para os ímpios. Então você vê que aquilo que é bênção para a igreja vai ser maldição para os ímpios. E o interessante, queridos, que eu estava lendo isso, e Deus falou muito forte ao meu coração, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós abrimos mão dos nossos afazeres, do nosso conforto, da nossa vida, para servirmos a Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que perder a sua vida, por amor a Cristo, achá-la-á. E aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E a vida fala dos prazeres desse mundo, da zona de conforto, dos próprios deleites. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a revelação, que nunca vai faltar na vida de quem serve ao Senhor. Deus sempre vai estar trazendo revelações das coisas que irão acontecer.
E ele disse que brevemente isso aconteceria. Sabe, meus irmãos, quando nós temos o entendimento na palavra, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia, no tempo de Deus, que a Bíblia que é chamado de Kairos, que é o tempo que Deus rege e governa e mobiliza todas as coisas, diferente do nosso tempo, o tempo Cronos, não é? Essas palavras já se passaram quase 2000 anos que essas palavras foram ditas, foram reveladas a João. E ele disse que brevemente isso aconteceria. Mas pastor, faz quase 2000 anos, não aconteceu. Não vai acontecer agora, não sei, é engano meu, engano seu, se pensarmos dessa maneira. Porque no tempo de Deus, pode fazer 5 minutos que ele falou isso para João. No tempo de Deus pode fazer 10 minutos que ele falou isso que ele revelou isso a Jesus Cristo e que Jesus Cristo revelou a João. Não podemos mensurar o tempo dessa fala, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Jesus Cristo pode voltar antes de terminar essa live. Jesus Cristo pode voltar amanhã. O breve de Jesus nós não entendemos, mas sabemos que breve é breve. Se eu disser ao irmão até breve, vai ser gerado nesse breve uma expectativa de um tempo muito curto, porque breve vai estar abreviando um longo tempo. Vai ser rápido. Pode não ser momentâneo, mas ser rápido. O até breve é um espaço de tempo muito curto. E muitos irmãos, infelizmente, não têm tido a revelação da parte de Deus para a sua vida, porque falta temor ao Senhor, falta obediência à palavra e falta o principal, que é servir ao Senhor. Não querem servir ao Senhor. Se ausentam das coisas, dos seus afazeres na igreja eclesiástica para ter mais tempo para fazerem outras coisas. Ah, meu querido e minha querida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, para que vocês não sejam surpreendidos por esse breve tempo de Deus. E eu termino esta live dizendo a você: sirva ao Senhor com alegria. Guarde a palavra de Deus na tua boca e no teu coração, para não pecar contra ti. Peça a Deus que Ele tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração vivo, sensível, que pulsa pela obra, pela obediência aos mandamentos do Senhor. Porque João ainda diz que bem-aventurado é aquele que lê e guarda as profecias desse livro. E Deus tem algo para a vida da nossa igreja e para a vida de todos nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se mais alguém tem um pedido de oração, nós vamos estar orando em alguns instantes em nome de Jesus. Um abraço para a irmã Benedita Aires. Dito, Deus abençoe sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Irmã Tânia Dias, seja bem-vinda à live, irmã Tânia. Deus abençoe também a sua vida em nome de Jesus. E nós vamos orar nessa hora. E você aí do outro lado, nos ajude a orar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. O livro de Hebreus traz essa clareza maravilhosa ao nosso coração. Então, se possível, curva sua cabeça e feche os seus olhos em nome de Jesus. Papai querido, Deus amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro juntamente com meus irmãos por portas abertas de emprego, por resultados de vitória nos exames, papai, como também pela saúde em cada lar, em cada família. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor nos abençoe com o perdão dos nossos pecados, como já tem nos perdoado, papai. Mas quando eu falo nos abençoar, é nos despertarmos a crer
e sermos libertos dessas tais práticas pecaminosas que muitas vezes nos prendem nas consciências dos olhos, nas consciências do coração. Nos abençoa grandemente, papai. Cura os enfermos em nome de Jesus. Traz saúde a cada lar, a cada família. Traga paz em cada coração. Refrigera cada alma pela tua presença e pelo poder da tua palavra. Pois eu te louvo, papai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Meu Deus, o Senhor tem sido muito bom para mim, papai. E eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, me dá força para te servir cada vez mais e mais, papai. Força e vigor no físico, no espírito e na alma, papai. Para te servir, para vencer gigantes, ursos, para vencer leões, papai, exércitos, e principalmente para vencer a mim mesmo, em nome do Senhor Jesus. Se houver alguém enfermo nessa hora, que ela seja curado pelo toque da tua presença, papai, em nome de Jesus Cristo, e que o mal desapareça desse corpo físico, seja dor, seja caroços, seja tumores, seja qualquer tipo de enfermidade, desapareça agora em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo amém e diga graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Louvo a Deus por todos. Luiz Henrique chegando agora na live. Estamos finalizando, mas recebe a bênção aí, meu querido, em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a todos pelo carinho, pela participação, por estar conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, com a live do Ministério Compartilhar uma Palavra que Edifica. Tenha um ótimo restante de semana na presença de Deus. E domingo tem culto, hein? Às 19 horas e 30 minutos, o culto da família, no Ministério Compartilhar Comunidade Cristã, aqui na cidade de Guaratinguetá, Rua Coronel Tamarindo, número 218, bem em frente ao antigo Extra Supermercado, ali no bairro da Pedreira. Um forte abraço, até quinta-feira que vem, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.